Oh Deus, queremos colocar diante do Senhor, Pai, a nossa casa, queremos colocar diante do Senhor as nossas famílias, Pai. Ó Deus, nos cerca, ó Deus, por todos os lados, ó Deus, com tuas mãos, Pai. E nos livra, ó Deus, de todo mal, Senhor. Nos livra, ó Deus, desse vírus, ó Pai, dessa pandemia, ó Deus, que tem se alastrado sobre a nossa cidade, ó Deus, ceifado vidas, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Toma nossa casa, ó Deus, nossa casa é uma casa de bênção diante do Senhor, como também tem sido, ó Deus, diante de muitas famílias, ó Deus, uma casa de bênção, uma casa, meu Deus, onde o Senhor é muito bem chegado, ó Deus, muito bem recebido, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita, ó Deus, a família desta igreja, das demais igrejas, dos meus irmãos, ó Deus, das outras lideranças dessa cidade, ó Deus, das outras lideranças desse país, visita as famílias, ó Deus, da cidade, do nosso país, ó Deus, de todas as nações, ó Pai, famílias, ó Deus, ó Senhor, que estão nos teus pés, ó Pai, famílias que estão clamando, meu Deus, ó Senhor, por algo novo, famílias que estão clamando, ó Deus, pela intervenção do Senhor, Pai. Sim, Deus, manifesta um milagre do Senhor, Pai, nas famílias, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Uralabás. Visita, Senhor, cada família nessa hora, Pai. Visita cada família nessa hora, Deus. Visita o homem, a mulher, o filho, a filha, o pai, a mãe, o avô, o vovô, a vovó. Oh, Deus, sustenta, Senhor, o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Sustenta o teu povo, Pai. Que tenha liberdade de ficar, Deus. Em nome de Jesus, a ficar na nossa casa permanentemente, Pai. Faz, Deus, faça do nosso lar, Pai. Oh, Deus, tenha liberdade, ó Deus, de visitar a casa de cada um dos seus filhos, ó Pai. E ali fazer residência, Senhor. Ali firmar residência, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Que o nosso coração, ó Deus, pertence ao Senhor, Pai. O nosso coração pertence a Ti, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ora. Oh, Deus. Visita, Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita a casa, cada um dos seus filhos, cada um de suas filhas nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Faz a casa do seu povo um lugar de bênção, Deus, um lugar de harmonia, um lugar em que reina a paz do Senhor, em que reine o amor do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Bem-vindo a todos a essa live. Mais uma live nessa noite. Quero estar ministrando a palavra do Senhor para a família, para a minha família, para a sua família e para a família de cada um que nos assiste nessa noite. Amém, queridos?
Eu vou falar para você, você fala para a sua família. Família que prevalece é aquela rendida aos pés do Senhor. Amém? Família que prevalece é aquela família rendida aos pés do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Eu e você, a minha e a sua família foi alcançada pela promessa em Abraão. Amém, queridos? Sabe, irmãos, em tempos de pandemia, Deus ele tem guardado o seu povo. E famílias, eu quero falar nessa noite de famílias que prevalecem em tempos de pandemia. O que leva uma família a prevalecer? Quais são as orientações que uma família precisa prevalecer em tempos de isolamento, em tempos de pandemia, em tempos de crise? E a minha e a sua família precisa disso, querido, nessa noite, dessas orientações. Quando nós lemos o texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3, Deus ele pretendia usar Abraão e sua família para abençoar o mundo. E hoje, e não é diferente hoje, queridos. Hoje ele também deseja usar a minha e a sua família, ele deseja usar as nossas famílias para abençoar a nossa igreja. E, consequentemente, abençoando a nossa igreja, abençoará o mundo também. Deus deseja usar a minha e a sua família para abençoar a igreja. Então, se a família é a base da sociedade, com certeza também é a base da igreja, meu irmão. Então, cumpre a mim e a você verificar o quanto as nossas famílias têm sido bênção para a nossa igreja. Se queremos ser uma igreja que prevalece, precisamos de famílias que manifestem algumas qualidades, alguns princípios. Então, famílias que prevalecem, primeiro tópico, famílias que prevalecem são aquelas que priorizam o relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, versículo 19, por favor. Gênesis 18, verso 19 diz assim: porque eu o tenho conhecido, diz o Senhor, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para quê? Para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e agir com juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abrão o que acerca dele tenho falado. Sabe, irmãos, o relacionamento com Deus é o alicerce para a construção dos demais relacionamentos da vida. Infelizmente, a agitação, o corre-corre, a agitação diária do tempo tem levado muitas famílias a negligenciar a busca de um relacionamento contínuo, de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Mas é na família que devemos aprender a guardar o caminho do Senhor. Aí surgem algumas perguntas que eu quero perguntar para você e as quais surgiram também no meu coração. Quais são os valores da nossa família? Quais são os valores da sua família? O que é mais importante para a sua família? Sabe, queridos, é a partir da família que devemos demonstrar amor irrestrito ao Senhor. Por isso, não podemos nos esquecer que
de que a família abençoa a igreja quando? Quando ela cultiva um ambiente propício ao crescimento cristão. Quando os seus membros se reúnem ao redor da palavra de Deus, seja presencial, seja lá na igreja, mas também seja através da live e procuram a sua orientação para quê? Para as decisões do dia a dia. Conduz os seus membros à fé plena em Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9, fala sobre o culto doméstico. Sabe, nada une mais um casal do que o culto doméstico, irmãos. Ele abençoa o casal e ensina os filhos a dependerem de Deus. Então fala para a pessoa que está ao seu lado, eu quero falar para você, precisamos considerar a questão do tempo para Deus. Sabe, tem um texto da palavra do Senhor, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Lucas 10, versículo 38 ao 42. Os irmãos já podem ter uma ideia de quem que eu estou falando. Fala sobre Maria e Marta. Maria, irmã de Marta, nos oferece um bom exemplo de alguém que escolheu ficar aos pés de Jesus. O texto diz assim: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize a ela que me ajude. E respondendo Jesus, a disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e a qual não lhe será tirada. Sabe, querido, se Deus encontrar espaço no nosso lar, nós teremos melhores condições de enfrentar os problemas e as dificuldades da vida. Sabe, Maria, ela não estava preocupada com os afazeres. Basta cada dia o seu mal. Eu entendo esse versículo de que forma? Cada coisa no seu lugar. Vai chegar o momento de fazer? Vai. Mas enquanto não chega o momento de fazer, sente, pare, escute, se oriente, leia, medite, põe o seu joelhinho no chão e vai orar a Deus. Vai buscar a orientação do Senhor para aquilo que você deve fazer. Sabe, a família, ela precisa aprender a depender de Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Em muitos momentos, sabe, querido, será melhor parar de falar. Em muitos momentos será melhor parar de agir para deixar Deus agir. Mas para fazer isso é preciso o quê? É preciso ter sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade existe quando acontece essa sensibilidade espiritual, querido, quando há comunhão com Deus. Os pais, em especial, precisam gastar tempo com os filhos. Os sacerdotes precisam gastar tempo com Deus. Diz a palavra do Senhor que Isaac orou 20 anos para ser pai. Orou 20 anos para ser pai. Está lá em Gênesis 25, versículo 19 ao 26. Os pais precisam ser o sacerdote do lar. Precisamos cumprir o nosso sacerdócio dentro da nossa casa, querido. Olha só, a palavra do Senhor lá em Jó, capítulo 1, versículo 5. Um exemplo maior é Jó, sabe? Jó 1,5 diz assim:
Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, eles, os filhos banqueteando, ele também, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos. O que Jó fazia, querido? Ele levantava de madrugada, ia impor as mãos na cabeça dos meninos. Tem uns irmãos na igreja que já me contaram isso. Pastor, eu vou orar de madrugada, eu passo a mão no óleo, eu vou ungir meu filho, vou ungir minha filha, eu unjo minha esposa. Sabe, isso é bonito, queridos. Sabe, é impossível ter um relacionamento conjugal saudável sem um bom relacionamento com Deus, irmãos. Ao proclamar dois grandes mandamentos, Jesus, ele mostrou que o relacionamento com o próximo depende do relacionamento com Deus. E não há próximo mais próximo do que os membros das nossas famílias, irmãos. É Deus quem nos ajuda nos momentos de tentação. É Deus quem nos ajuda nos momentos de provação, que orienta na solução dos conflitos e dá paz ao coração de cada um pela sua presença. Então, se Deus não estiver no relacionamento, tem um negócio errado. É Deus quem faz a diferença, sabe? É na família que devemos aprender a praticar a retidão. Os males sociais que afligem o Brasil hoje, são o quê? São um reflexo daquilo que está acontecendo dentro de casa. Quantos adolescentes aí morrendo, irmãos? Crianças que nem chegaram aos 18 anos estão morrendo precocemente. Por quê? Por causa de conflito dentro de casa. O que diz Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3? Filhos, honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e tenha os teus dias prolongados sobre a terra. E por que está morrendo cedo? Porque está tendo rebeldia dentro de casa. Se não está tendo rebeldia, não está tendo autoridade. Se não está tendo autoridade, não está tendo governo. Isaac, ele aprendeu com Abraão a ser íntegro. Os filhos precisam ver exemplos a seguir na vida dos seus pais, ainda que eles escolham não segui-los. Como foi o caso de Jacó, irmãos. É na família que aprendemos a importância da integridade. O lugar mais difícil para se manter a integridade é justamente dentro de casa. Temos diante de nós o desafio de viver de acordo com a Bíblia no contexto família. Então a igreja que prevalece, ela é formada por crentes íntegros que aprenderam dentro de casa a praticar a retidão dentro e fora dela. Não é somente dentro, meu irmão. Não é você praticar a retidão dentro da sua casa, mas é lá fora também. Devemos nos esforçar para estarmos juntos, sim. Não existe coisa melhor de estar congregando na igreja, vendo os irmãos. Meus irmãos, que saudade que eu estou dos amados. Mas se nós não podemos fisicamente, então estejamos juntos espiritualmente, estejamos juntos virtualmente, através de uma live, seja na terça, seja no domingo, desfrutando da comunhão e da bênção da celebração, mediante a ministração da palavra. Sabe? Então fala para a pessoa que está ao seu lado aí, famílias que prevalecem são aquelas que priorizam os relacionamentos. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 13. Gênesis 13, versículo 8 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Queridos, não existe comunhão entre os amados, entre nós,
se houver quebra de princípios. Olha só, voltando ao texto. Olha o que Abrão diz para Ló. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. Não está querendo quebrar, queridos. Olha só o que Abrão faz. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Queridos, Abrão estava diante de uma situação delicada. Os pastores que apacentavam o seu rebanho estavam tendo problemas com os pastores de Ló, problemas nos relacionamentos. A atitude de Abraão foi uma atitude sábia. Ele disse a Ló: ora, não haja contenda entre você e eu, e entre os meus pastores e os vossos pastores, porque eu e vocês somos irmãos. Sabe, Abraão se separou de Ló para quê, queridos? Para preservar o relacionamento. Ele entendeu que os relacionamentos são mais importantes do que qualquer outra coisa. Jesus, ele disse que o mundo confiaria nele na medida em que nós, os seus discípulos, estivéssemos unidos. Olha só, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, a oração de Jesus foi essa: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, a igreja só consegue cumprir a sua missão no mundo quando ela está unida, quando ela está trabalhando com um só propósito. Mas precisamos lembrar que a unidade da igreja depende da unidade da família. Tem um versículo bíblico que diz assim, que a casa dividida, ela não prospera. Então, é dentro da casa que aprendemos a nos relacionar com as pessoas. Olha só, vamos ver aqui como a família abençoa a igreja. A família abençoa a igreja quando ela aprende a se sujeitar a uma autoridade. Quando aprendemos a nos sujeitar aos nossos pais, aprendemos a respeitar o líder, aprendemos a respeitar o pastor, aprendemos a respeitar os diáconos e as diaconisas, aprendemos a respeitar os demais líderes da igreja. Sabemos exatamente qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Então, esse é o tipo de família que abençoa a igreja. Quando ela aprende a sujeitar, a respeitar, a honrar uma autoridade. O tipo de família que abençoa uma igreja é aquela que aprende a amar o irmão. Aprendemos a perdoar e a pedir perdão. Aprendemos a arte de estender a mão aos que precisam de ajuda. Aprendemos a ajudar antes de criticar, como afirmou certo pai de família: lá em casa nós não almoçamos nem jantamos a vida de ninguém. Passos esses fundamentais para uma igreja, para uma família que abençoa a igreja. Uma família que abençoa a igreja é aquela família que aprende a cooperar. Aprendemos a não ficar de braços cruzados vendo as coisas acontecerem. Aprendemos a arte da cooperação, a qual propicia a ampliação da atuação da igreja na comunidade. Esses são alguns passos que a família precisa dar quando ela se torna uma bênção para a igreja,
quando ela se torna um canal para a igreja. Famílias que prevalecem são aquelas que buscam a unidade. Famílias que prevalecem são aquelas que buscam a unidade. A unidade acontece, queridos, através das famílias que buscam a unidade, que vivem em harmonia, que vivem em paz, especialmente pela presença do Senhor. A unidade da família depende de alguns fatores importantes. Quais são, queridos? A unidade da família depende da nossa disposição em superar as diferenças. Sabe, precisamos aceitar o fato de que somos diferentes. Sim, nós somos diferentes, irmãos. No relacionamento familiar pode haver diferença de opinião, pode haver diferença de herança familiar, diferença de formação acadêmica, diferença de temperamento e muitas outras diferenças. Por mais que pareçam ser semelhantes, as pessoas, quando se casam, descobrem que, na verdade, há muita diferença. E como há? Quando essas diferenças não são bem trabalhadas, não são bem tratadas, surgem então os conflitos familiares. Então torna-se difícil conviver em harmonia. É preciso trabalhar as incompatibilidades, é preciso encarar as diferenças como um fator de crescimento pessoal, como um fator de crescimento conjugal, porque é a partir das diferenças que as famílias desenvolvem todo o seu potencial. Amém? Glória a Deus. Então fala para a pessoa que está ao seu lado aí, eu vou falar para você. A unidade da família depende da disposição de manter diálogo, uma boa comunicação. A comunicação é um dos principais fundamentos para a felicidade dentro do lar. Vivemos na era, irmãos, da comunicação. Os meios de comunicação estão extrapolando os limites inimagináveis e alcançando um número cada vez maior de pessoas. Onde quer que elas estejam, não obstante, os lares estão vivendo uma verdadeira crise de comunicação. Olha só, enquanto a comunicação está voando, dentro da casa está faltando comunicação. Para muitos a residência é apenas o quê? Um dormitório. É preciso haver diálogo. É preciso haver tempo para conversa. É preciso haver tempo para ouvir. As pessoas estão pagando especialistas para terem alguém que as ouça. A palavra do Senhor diz assim, esteja tardio ao falar e ao irar. Então pense 2 vezes antes de falar. Não seja precipitado ao responder, mas fale sempre a verdade, querido. Fale com amor. Evite se envolver em rixas. É possível discordar sem causar brigas. Procure entender a opinião do seu cônjuge. Para que haja uma boa comunicação é preciso o quê, queridos? É preciso saber quando, como, onde e o que dizer. Amém? Eu quero falar para você, e se possível se repete para a pessoa que está ao seu lado. A unidade da família também depende do principal, do exercício do perdão. Depende do exercício do perdão. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Amém? Diz a palavra do Senhor assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará
as vossas ofensas. Tem um outro texto que diz assim: a honra a quem tem honra. Sabe, irmãos, no relacionamento conjugal, é preciso aceitar o fato de que, por melhor que você seja, ninguém tem razão em todas as questões. Você pode ser o mais bonzinho que for, o mais dócil que for. Está disposto a reconhecer os próprios erros, é um bom começo. É um bom começo na saúde conjugal. É preciso evitar o acúmulo de problemas não resolvidos. O que diz o texto lá em Mateus capítulo 6, versículo 34? Basta a cada dia o seu próprio mal. Em Efésios 4, 26 diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira, não fique com raiva o dia todo. Mais ou menos isso quer falar. Então é preciso, querido, estar disposto a dar o primeiro passo na reconciliação. Sabe, uma vez eu fui num curso, eu e Bel estava participando lá em Belo Horizonte, Casados para Sempre. E o pastor falou assim, na época, eu era seminarista, o pastor falou assim, que para que você faça o outro feliz, você precisa ceder. É como a roldana do relógio, tem vários dentes, né? Uma roldana do relógio, tem vários dentes. Para que ela possa se encaixar, ela precisa primeiro ser trabalhada. Então, algumas partes irão trincar até se encaixar. Alguém tem que ceder para que haja encaixe, meu irmão. Alguém tem que ceder para que haja um encaixe. O número de casais que se separam depois de 20 anos de casamento é muito grande, especialmente porque deixam os problemas se acumularem, não tratam a causa dos problemas. Há pessoas que guardam mágoas durante 20 anos, 30 anos, 15 anos. Isso mostra o quê, queridos? Mostra que, na medida do possível, os problemas devem ser resolvidos no mesmo dia em que ocorrem. Amém? Repete para a pessoa que está ao seu lado, eu vou falar para você. O perdão acontece mediante a operação de Deus. O perdão acontece mediante a operação de Deus. Humanamente falando, é impossível perdoar. Foi isso que o escritor de Hebreus disse, lá em Hebreus 12, versículo 15. Olha o que ele disse: ninguém se prive da graça de Deus. Só a graça de Deus, irmão, só. E esse ano é o ano da graça de Deus. Então, esse perdão aí, querido, a ofensa, a mágoa, o rancor, a amargura, tem que sair, tem que ser arrancado, tem que ser extirpado. Sabe, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Muitas vezes, uma parte não quer ceder. O homem não quer ceder, a mulher não quer ceder. Quero trazer uma palavra, trazer uma responsabilidade sobre o seu ombro, meu irmão, que também é sobre o meu ombro. Trazer uma responsabilidade sobre o seu ombro, minha irmã. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 25. Eu já preguei muito esse texto em casamentos. Fala sobre a unidade da família, de depender da compreensão do papel do marido e da esposa. Diz assim a palavra do Senhor: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas aos seus próprios maridos. Olha a responsabilidade sua, minha irmã. Amém? Agora o apóstolo Paulo vem e fala para os homens, para os maridos, para os sacerdotes: vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe, uma mensagem de casamento que sempre Bel me lembra que o pastor Hudson pregou no meu casamento. Ele disse assim: você quer que ela te ame? Ame ela. Ame-a. Você quer que ela te respeite? Ame-a. Você quer que ela seja uma esposa linda? Ame-a. Sabe, queridos, Paulo ele afirma que a mulher ela tem a responsabilidade de ser submissa ao seu marido. Sabe, queridos, hoje está muito difícil falar sobre submissão. Muito difícil. Eu te pergunto, quem manda na sua casa? Fica só você e sua esposa aí, junto com o Senhor. Amém? Quem é que manda na sua casa? Sabe, irmãos, é preciso entender que os papéis do marido e da mulher estão interligados. Como diz o apóstolo Paulo, com entranháveis afetos. A mulher recebeu a ordem de ser submissa ao seu marido. O marido recebeu uma ordem superior, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí na mensagem do pastor no meu casamento, ele disse assim: você já viu algum dia Cristo humilhar a igreja? Você já viu algum dia Cristo pisar a igreja? Por isso, querido, a esposa se sente amada pelo seu esposo, tem prazer em ser submissa a ele. Quando o marido ele exerce aquela função de amar a sua esposa incondicionalmente, de pagar um preço por ela. Olha o que diz o texto: assim como Cristo amou a igreja, meu irmão, Cristo pagou um preço pela igreja. O marido precisa pagar um preço pela sua esposa. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Eu quero terminar, irmãos. Amém? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Aí, continuando o texto, ele diz assim, que então Deus fez Adão dormir, e quando Adão dormiu, ele tirou da parte de Adão e fez uma mulher, fez a sua varoa. E quando Adão abriu os olhos, ele disse: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, por isso se chamará varoa. Fazendo parte ainda da mensagem de casamento. De vez em quando, né, tem que trazer à tona, né, irmão? Lembrar o meu papel, né? A responsabilidade sobre meus ombros, né? Na mensagem de casamento, o pastor perguntou, quando Adão dormiu, quando Deus botou um sono para Adão, para tirar uma parte dele e fazer a varoa, ele tirou da cabeça? Não, porque não é o papel da mulher dominar o homem,
Não é o papel da mulher ser o cabeça da casa. Não é o papel da mulher jogar na cara do homem. Aí, outra pergunta. Ele tirou do pé? Não. Não é papel do marido humilhar a esposa, pisar a esposa. Ele tirou de onde? Ele tirou do lado, né? A ajudadora idônea é aquela que está ao lado do marido, numa posição honrada. Ambos, marido e mulher, têm funções distintas no casamento. Para evitar conflitos, então, é preciso que ambos busquem identificar onde tem falhado no cumprimento dos seus papéis para que haja equilíbrio no relacionamento conjugal. Sabe, irmãos, queremos que a igreja prevaleça, precisamos ser uma família que prevaleça nos princípios de Deus, nos princípios bíblicos, nos princípios que nos orientam a sermos uma família honrada, a sermos uma família íntegras, de termos filhos e filhas honrados, abençoados. Amém? Não podemos nos esquecer, sabe, que o mais importante não é o que os outros podem fazer para mim e para a sua felicidade, não. Mas o que eu e você podemos fazer para a felicidade da nossa casa e também sermos e fazermos da nossa felicidade a felicidade dos outros. Famílias que prevalecem são aquelas que buscam a Deus, são aquelas que lutam pela preservação da sua unidade e dos seus relacionamentos. Amém, queridos? Amém? Deus, Ele quer abençoar a nossa igreja. Deus, Ele quer abençoar a sua igreja através da família, através da minha família, através da sua família. A minha oração, querido, é que a sua família seja sempre uma bênção para essa igreja. Amém? Vamos ouvir mais uma vez essa canção? Que a nossa casa será uma casa de bênção. Amém? A minha casa e a sua casa será uma casa de bênção. Uma casa em que reine a harmonia do Senhor, reine a bênção do Senhor, reine a paz do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero abençoar a vida de cada uma das famílias que aqui está nessa hora, Pai. Visita, Deus, em nome de Jesus, Pai. A bênção do Senhor, Deus, seja em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, seja, ó Pai, uma bênção, ó Deus. Essas famílias seja em nome de Jesus, ó Pai, um local em que verdadeiramente permaneça, prevaleça, ó Deus, a presença do Senhor, Pai, abençoando o marido, abençoando a esposa, ó Deus, cada um cumprindo o seu papel, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, hoje, ó Pai, onde a maioria, ó Deus, das famílias, ó Deus, tem se rompido através, tem, ó Deus, separado através, ó Deus, de conflitos, através de brigas, através de discórdias, Pai. Ó Deus, que não se nomeie isso na vida dos seus filhos, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que não se nomeie isso na vida dos seus filhos, na vida das suas filhas. Meu Deus, que, ó Pai, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, Pai. Ó Deus, seja sobre cada casa, cada família nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, a palavra que foi ministrada, ó Deus, possa achar guarida em cada família, ó Deus. Vai visitando, ó Deus, que não se nomeie no meio da sua família, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Todo espírito de briga, de discórdia, meu Deus, bata em retirada da família da tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Minha casa será uma casa de bênção. Ore junto com a sua família, abraça a sua família nessa hora, querido. E ore essa canção com a sua família, amém, querido? Estarão reunidos adoradores
que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração. Oh Deus, abençoa Abel, Pai. Abençoa a Rebeca, abençoa a Sara. Meu Deus, que, oh Senhor, a bênção do Senhor, Pai, seja continuamente sobre a minha casa, nos guardando, nos livrando, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, meu Deus, se alguma vez, ó Pai, negligenciamos o nosso papel, ó Deus, ó Senhor, faça do nosso lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Abençoa, Senhor, a minha casa. Abençoa a casa da minha mãe, a casa dos meus irmãos, minhas irmãs, ó Deus, de cada um dos meus sobrinhos, primos, ó Pai, das minha tia, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa a casa do meu sogro, da minha sogra, meu Deus, de cada um dos meus cunhados e cunhadas, Pai, de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, ó Deus, as famílias dessa cidade, ó Deus, as famílias dos pastores dessa cidade, Pai, em nome de Jesus. Abençoa as famílias, ó Deus, ó Senhor, ó Deus, no plano executivo, legislativo e judiciário, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a família do presidente, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, as famílias do país, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Possamos cantar, Senhor, essa música, Deus, em nome de Jesus, Pai. Como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais haverá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Uma casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Deus abençoa, Senhor. Nessa hora eu te peço, Pai, a família da tua igreja, Deus, da Bet Shalom, visita, Senhor, os filhos, visita, Deus, toda a parentela dos seus filhos, toda a parentela dessas famílias, Pai, em nome de Jesus, guarda, livra de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores continue pairando, ó Deus, sobre a cabeça, ó Deus,
do marido, da esposa, dos filhos, do genro, da nora, meu Deus, ó Senhor, de toda a parentela, de cada um dos seus filhos, de cada uma das tuas filhas, meu Deus, em nome de Jesus, dos seus pais, das suas mães, dos seus irmãos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, sela, blinda, ó Deus, com tuas mãos, Pai. Ó Deus, eu sei que cada um deles, ó Deus, tem orado, cada um deles, ó Deus, tem, ó Senhor, ó Deus, clamado pelo Senhor, ó Deus, ó Deus, intervenção, ó Deus, pelos seus conflitos, por suas necessidades, meu Deus, faz isso, ó Deus, nessa noite, continua fazendo na vida deles, em nome de Jesus, aonde quer que os seus filhos estejam, aonde quer que suas filhas estejam, Pai, ó Deus, que seja guardado pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa as famílias da igreja, abençoa as famílias dessa cidade mais uma vez, sela, ó Deus, com tua mão, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa o teu povo. Oh Senhor, em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, guarda cada família, Senhor, cada família, vai guardando cada família, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar os seus filhos, onde eles estiverem. Eu te convido nessa hora mais uma vez a você ajoelhar aí mesmo, querido. Ajoelha aí na sua casa. Levanta um clamor de oração pela sua família. Amém? Levanta um clamor de oração pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, sabe? Ontem Deus foi tão maravilhoso, Deus tem sido tão maravilhoso com a gente, sabe, irmãos? A gente precisa ser grato cada dia, todo dia. Deus é tão lindo conosco. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida mais uma vez. Amém, irmãos? Aleluias. Eu vou deixar passar essa música. Você pode orar mais uma vez. Amém? Quando acabar a música, eu desligo a live. Amém, queridos? Mais uma vez, até terça-feira, se Deus quiser, queridos. Amém?